Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu trago para vocês os 5 casos bizarros que já foram investigados pelo casal Ed e Lorraine Warren. Considerados os maiores demonologistas do mundo, o casal Ed e Lorraine Warren ganharam notoriedade quando começaram a investigar diversos casos sobrenaturais e extremamente bizarros ao redor do mundo. Edward Warren foi um veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial e tornou-se um demonologista autodidata. Lorraine Warren, por sua vez, era clarividente e médium. Juntos, fundaram em 1952 a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, NESPR, o grupo de caça-fantasma mais antigo dos Estados Unidos, com o objetivo de investigar casos paranormais. Além de serem histórias assustadoras, muitas delas ganharam adaptações para filmes de terror de sucesso. Confira algumas das investigações mais famosas do casal Ed e Lorraine Warren. Em 1968, uma jovem enfermeira chamada Donna ganhou de sua mãe uma boneca de pano e decidiu deixá-la no seu quarto. Tempos depois, Donna e sua colega de apartamento, Angie, perceberam que a boneca aparecia sozinha em posições e cômodos diferentes pelo local. Os episódios passaram a ficar ainda mais assustadores quando bilhetes com pedidos de socorro eram espalhados pelos cômodos, até que o namorado de Angie, certa noite, acordou com a boneca tentando estrangulá-lo. Depois de diversos episódios aterrorizantes, as amigas descobriram que a boneca estava possuída pelo espírito de uma criança chamada Annabelle Higgins, que fora encontrada morta naquele local anos antes. O casal Warren foi chamado para abençoar o apartamento e explicou que a boneca estava, na verdade, sendo manipulada pela entidade não humana. No ano de 1974, em Nova York, um homem chamado Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente todos os membros da sua família, incluindo seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos mais novos. Um ano depois do crime, a casa foi benzida por um padre e vendida para a família Lutz, composta pelos pais, George e Kathy, e por 4 filhos. Porém, depois de apenas 28 dias da mudança, a família alegou ter vivenciado acontecimentos sobrenaturais e aterrorizantes, como enxames de moscas, sons de batidas, áreas extremamente geladas na casa, levitação de um dos membros da família e até a presença de uma entidade que a filha acreditava ser uma amiga imaginária. Diante de todos esses relatos, George e Kathy afirmaram que a casa era assombrada por presenças demoníacas que os fizeram se mudarem rapidamente, deixando todas as suas coisas para trás. Mais tarde, o casal Warren foi chamado para realizar uma limpeza no local e levou consigo uma equipe de televisão. George e Kathy foram acusados durante muito tempo de terem inventado toda a história, mas Lorraine Warren disse a um repórter do jornal The Express Time que os acontecimentos sobrenaturais não eram uma farsa. Anos depois, o caso inspirou o famoso filme de terror Horror em Amityville. Em janeiro de 1971, a família Perron, composta por Carolyn, Roger e 5 filhas, mudou-se para uma fazenda em Rhode Island. Tudo parecia incrível no início, mas logo começaram a notar sinais de presenças sobrenaturais no local, como vassouras que se moviam sozinhas, poeiras que se juntavam na cozinha e espíritos que as crianças viam ao redor da casa. Alguns deles eram considerados inofensivos e até brincavam com as crianças, enquanto outros assombravam toda a família. Diante disso, Carolyn investigou o passado da casa e descobriu que ela fora assombrada por uma bruxa, chamada Bathsheba Sherman, que vivia no local durante o século XIX. Segundo ela, todos que morassem lá morreriam de alguma forma. Depois, a casa pertencia à mesma família por 8 gerações, e diversas mortes trágicas ou misteriosas foram relatadas por lá. Ed e Lorraine Warren foram chamados em 1974 para retirarem as presenças malignas no local, e o casal realizou até mesmo um exorcismo em Carolyn, por desconfiarem que ela estava possuída pelo espírito da bruxa. Apesar das tentativas dos demonologistas, a situação após a visita deles acabou piorando na casa,
Os Perron continuaram vivendo por lá durante 10 anos, até se mudarem para a Geórgia. A história inspirou o primeiro filme de sucesso da franquia, Invocação do Mal. Em 1977, o casal Warren foi chamado para investigar um caso no bairro de Enfield, em Londres, envolvendo duas irmãs, Margaret, de 13 anos, e Janet, de 11 anos. Tudo começou quando, certa noite, Peggy Dodson, mãe das garotas, ligou para a polícia alegando que sua casa fora invadida, pois suas filhas estavam ouvindo batidas nas paredes. Entretanto, quando a polícia chegou ao local, as garotas também relataram que escutavam sons altos, móveis e brinquedos revirados e itens arremessados. A história logo tornou-se famosa na região, e a casa, conhecida por ser assombrada por um poltergeist. Nos próximos 18 meses, o caso foi acompanhado e documentado por uma série de jornais da Inglaterra, e mais de 30 pessoas puderam presenciar eventos anormais envolvendo a família. O caso tomou uma enorme repercussão, e muitos passaram a questionar a veracidade dos acontecimentos. Uma câmera de vídeo instalada no quarto ao lado de Janet detectou a jovem realizando truques, como, por exemplo, dobrando uma colher com uma barra de ferro. Mais tarde, o caso foi considerado uma farsa por muitos observadores. Em 1981, um homem chamado Arne Johnson foi acusado de matar a facadas Alan Bono, o gerente do canil em que trabalhava. Entretanto, o que parecia um caso solucionado ganhou a primeira reviravolta após o casal Warren afirmar que Johnson estava possuído. Pouco antes do crime, os demonologistas foram chamados para lidarem com uma possessão demoníaca no irmão da noiva de Johnson e agora acreditavam que o demônio havia possuído o corpo do homem. Os depoimentos de Ed e Lorraine foram utilizados no julgamento de Arne na tentativa de negar a culpa pelo crime. Porém, o homem não obteve sucesso e foi acusado. O caso, que na época ganhou repercussão internacional, foi inspiração para o filme Invocação do Mal 3.